A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não me abandoneis jamais, Senhor, meu Deus. Não fiqueis longe de mim. Depressa vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Deus permanece atento às boas obras de seus servidores e não deixará faltar-lhes seu auxílio e proteção. Caminhemos confiantes no Senhor, que sustenta nossa caminhada e está sempre perto de nós. Oremos. Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em Mateus capítulo 20, versículo 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o integrarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É a terceira predição de Jesus a respeito do seu futuro em Jerusalém: condenação, morte e ressurreição. Enquanto o Mestre anuncia seu fim trágico, a mãe dos 2 filhos sinaliza o desejo dos 12, um lugar privilegiado no reino de Jesus. O homem de Nazaré chama a atenção para não seguirem o exemplo das autoridades e dos grandes, que dominam e se impõem sobre o povo, e propõe uma alternativa: que não haja mais últimos e primeiros nem privilegiados. Entre vocês não deve ser assim. Essa exigência dos discípulos mostra claramente que eles ainda estão longe
de entender a proposta de Jesus. O importante, se existe no projeto de Jesus, é aquele que se coloca a serviço dos outros. O Mestre se apresenta como exemplo a ser seguido pelos seus. Não patrão, mas servo. Não ser servido, mas servir. Doar a própria vida. Rezemos. Senhor e Mestre, a caminho de Jerusalém falas da doação de tua própria vida. Enquanto isso, teus apóstolos discutem quem deles é o maior. Deixas claro que vieste para servir e que no teu reino maior é o que serve a todos. Ajuda-nos, Senhor, a prestar generoso serviço à comunidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, Padre Márcio Ribeiro de Souza. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.